Well, thank you very much for that introduction. Muito obrigado pela gentil introdução. Eu gostaria muito mais de estar em Salvador, é claro, do que na fria e úmida Liverpool. Aqui nós temos o meu conflito de interesses e primeiro nós vamos falar a respeito do que devemos fazer em termos de interação medicamentosa com inibidores de integrase e, de segundo lugar, o que nós precisamos saber e depois uma breve mensagem. O que é que nós sabemos? Nós sabemos, primeiro, que as fitas têm propriedades muito interessantes. Inibidores de integrase realmente têm uma diferença importante. Se nós observarmos os valores de IC95, então nós podemos notar os diferentes valores ao longo destes números. Isso, junto com a concentração mínima que pode ser atingida no paciente a partir de doses que são atribuídas aqui, depois combinando esses dois parâmetros, e você tem um IQ. E esse valor de IQ, naturalmente, é ligeiramente maior quando a dolutegravir, bictegravir e cabotegravir, porque você está combinando as concentrações mínimas nos parâmetros in vitro. Também o perfil metabólico é diferente entre os diferentes inibidores de integrase. Duas enzimas estão envolvidas aqui. Uma é a UGT1 ou AMPA, raltegravir e cabotegravir exclusivamente, e depois você tem o CYP3A4, exclusivamente quase raltegravir, é a sua principal enzima, e dolutegravir e bictegravir tem ambas as enzimas, com o bictegravir sendo igual, 1A1 e 3P34, e depois principalmente a 1A1, mas há diferenças no perfil metabólico. E existe, portanto, um potencial para uma interação medicamentosa. E o que é interessante é o Vitagravir, por exemplo, que precisa ter um booster por conta da forma como ele é clareado. A eliminação é um componente relativamente simples. Em segundo lugar, nós sabemos que as comorbidades e polifarmácia são prevalentes em pessoas que convivem com HIV. E as comorbidades são uma inter-relação muito complexa entre o indivíduo, os fatores ambientais, que podem ser internos, funções fisiológicas do próprio indivíduo, fatores externos também, que têm um papel, e fatores genéticos. E pensando também na infecção, fatores imunológicos e a extensão da infecção em um paciente. E a terapia também pode ser muito importante, a duração do tratamento com determinados agentes. Todas essas coisas têm um papel nas comorbidades. Uma questão importante nas comorbidades é a polifarmácia. A polifarmácia é muito comum entre as pessoas convivendo com HIV, particularmente aqueles pacientes mais idosos. Nós temos diversos estudos de coortes observando pacientes abaixo de 50, acima de 50, acima de 65, abaixo de 65 anos. E quando nós observamos a polifarmácia, quando nós temos pelo menos 5 drogas não antirretrovirais, e que nós chegamos aqui com um número de ao redor de 30% a 40% dos pacientes que convivem com polifarmácia, né? Pelo menos 5 drogas não antirretrovirais. E quais os riscos associados com interações medicamentosas e quais as suas implicações financeiras? Isso já foi abordado, melhor dizendo, uma série de estudos, inclusive este que eu menciono da França, onde se observou o risco associado num coorte de pacientes. Um grande coorte com mais de 9.000 pacientes, um estudo retrospectivo realizado em 2016, pacientes foram categorizados em 2 grupos. Aqueles que em um ano haviam tomado uma ou mais droga que não poderia ser co-administrada, como classificado pelo website da Liverpool, e aqueles que não receberam quaisquer medicamentos interagentes. E depois se fez um cálculo utilizando exatamente o cálculo francês. É interessante observar que houve um diferencial de custo. Alguém que tivesse tomado uma droga com possibilidade de interação com outra, as implicações técnicas e o custo de hospitalização associado foram de cerca de 3.000 euros. Virtualmente, foram os esquemas com booster que causaram problemas, oferecendo drogas que eram extensivamente metabolizadas por CYP3A4.
E aquelas mais interagentes foram os corticoides. As interações com corticoides foram documentadas já por uma série de anos, mas observem apenas que quando nós observamos regimes com booster, e aqui é para inibidores de protease com booster, nós temos virtualmente todas as bandeiras vermelhas e laranja. Vermelho não coadministra, amarela interação potencial e apenas duas drogas apresentam bandeiras vermelhas, portanto, ou melhor, verdes. Aqui há riscos realmente de interação medicamentosa com corticoides e nós precisamos estar cientes. Com os inibidores integrases sem booster, como nós mostramos aqui, vocês veem que há dois totalmente verdes, dolutegravir e raltegravir, bictegravir com apenas duas interações com bandeira laranja, potencialmente metabolizados no componente CYP3A, e é exatamente ali, Vitagravir e Cobicistat, que nós temos as bandeiras vermelha e laranja. Né? E, em terceiro lugar, o que nós sabemos também é que, embora nós vejamos que os inibidores de integrases sem booster têm um baixo potencial de integração medicamentosa com corticosteroide, e baixo não significa ausência. Né? Portanto, nós não podemos imaginar que não há interações medicamentosas. Na base de dados de Liverpool, nós temos aqui todas as co-medicações, quase 800 delas. Há essas diferenças aqui entre o com booster e sem booster. Os antirretrovirais com booster, sejam o IP ou Elvitegravir, nós temos aqui cerca de metade com bandeira verde, o que significa que apenas metade das comedicações não apresentam interações a serem consideradas, ao passo que com aqueles sem booster, de cerca de 90% ou mais, com algumas diferenças entre indivíduos. Portanto, com booster versus sem booster, claramente há diferenças, com algumas diferenças também entre os inibidores de proteases sem booster que precisam ser consideradas. O que nós precisamos observar também é que existem interações a observar, que um inibidor de integrase pode ser tanto um réu quanto uma vítima da interação medicamentosa, aí com esses dois exemplos exibidos. E aí, na próxima interação, que foi documentada e discutida, melhor dizendo, numa série de encontros, com metformina, não é a droga considerada, e o diagrama mostra aqui, a metformina como uma droga que passa para a urina, e dolutegravir e bictegravir capazes de bloquear o CT, a proteína de transporte pela membrana. E ao fazê-lo, a implicação deste bloqueio é o aumento da exposição à metformina. E o diagrama mostra aqui com os parâmetros PK de metformina aumentando em 80%, com dolutegravir 40%, com bictegravir, e depois nós precisamos pensar também nas implicações para manejo clínico do paciente, particularmente se você tem também insuficiência renal, que pode também ser implicação de metformina. Sabemos que nós podemos ter um aumento da metformina por conta do bloqueio dessa proteína de transporte, e com a raltegravir e cabotegravir não apresentam interação. Nós também precisamos pensar a respeito de fampridina, que recentemente foi destacada. Trata-se de um bloqueador de canal de potássio, eliminado renalmente pelo OCD2 e integrado com dolutegravir, foi contraindicado, melhor dizendo, com dolutegravir por conta da sua exposição elevada à fampirina, levando a problemas, a seizures. Observem isso aqui com cuidado. Outra interação a considerarmos é a rifampicina com inibidor de integrase, neste caso sendo a vítima. Aqui nós tivemos diversas bandeiras vermelhas, o que significa não co-administre com raltegravir uma vez por dia, bictegravir, elvitegravir ou cabotegravir, por conta da magnitude do efeito de indução. Você tem um grande efeito de indução aqui, de pelo menos 70%, 80% da exposição reduzindo, e é difícil de superar. Quer dizer, nós podemos superar com dolutegravir, e temos dados bons desse estudo, em que dados de eficácia depois de 48 semanas são muito bons se você oferecer dolutegravir adicional aqui 2 vezes por dia, 50 gramas. Né? Então, você não pode superar com bictegravir. O exemplo da farmacocinética está
mostra que bictegravir e TAF oferecido 2 vezes por dia não superou a interação ainda. Tínhamos aqui 78% de declínio na exposição. É importante reconhecermos algumas dessas diferenças. Portanto, se voltarmos agora a nossa atenção aqui, nós não temos tantas bandeiras vermelhas, mas temos muitas laranjas, que são interações clínicas de relevância clínica, Valtegravir, 1 vez por dia. Esses são os cations, todos os inibidores de integrase estão afetados por conta dessa questão no trato gastrointestinal, digo, e nós precisamos reconhecer essas coisas, que podem ser também tratar de um efeito da alimentação. De maneira geral, deve haver uma separação de pelo menos 2 horas para reduzir a integração do inibidor de integrase. Se nós observarmos, por exemplo, aqui um exemplo do que as pessoas buscam no Brasil em termos de interações medicamentosas na base de dados de Liverpool, grande parte das pesquisas de janeiro a agosto de 2015 foi para omeprazol, valproato, carbamazepina. Agora é interessante observar que das 10 principais buscas brasileiras, apenas 3 dessas drogas, carbamazepina, fenitoína e metformina, foram drogas com interações medicamentosas, mesmo com inibidores de protease sem boost. As demais drogas não interagem com inibidores de integrase. E, finalmente, nesta seção, existem diferenças em interações medicamentosas e combinações de dose fixa. Apenas para destacar este fato aqui de dolutegravir abacavir 3-TC, dolutegravir 3-TC versus dolutegravir rilpivirina, há um percentual muito mais baixo do dolutegravir rilpivirina do que das outras 2 doses, combinações de dose fixa. Isso por conta do componente rilpivirina, que possui mais interação com integrase sem booster. Então, nessa combinação, nós vemos mais interações medicamentosas. Uma outra coisa que nós precisamos saber daqui por diante. Primeiro, nós precisamos de uma maior certeza com relação às interações, interação medicamentosa cabotegravir e rilpivirina. Seria interessante observar. Nós estamos esperando algum estudo aí do Canadá. Agora, se nós compararmos cabotegravir e rilpivirina versus longa ação, há já uma diferença, porque com todas as preparações para cabotegravir e rilpivirina, ambas as drogas têm implicações no processo de absorção oral. São dependentes de pH, ou a absorção de rilpivirina, quelação. Então, isto não acontece claramente com a longa ação, porque a droga entra direto na circulação sistêmica, portanto, há menos interação no caso das de longa ação do que no caso das preparações orais. Mas, de qualquer forma, comparando o perfil de maneira geral, quando nós observamos cabotegravir e ripivirina de longa ação, nós temos uma proporção maior de interações, por exemplo, mais com o componente rilpivirina do que com cabotegravir. Quando nós observamos cabotegravir e ripivirina de longa ação, nós, na verdade, estamos mimetizando o que acontece com rilpivirina até certo ponto, que é a droga que apresentará mais interações medicamentosas. E isso pode ser demonstrado também na longa ação. Quando nós observamos os dados de flare de longa ação, nós vemos que a concentração de drogas às 96 semanas e o QI para longa ação, para cabotegravir, é de cerca de 14 na semana 24, e para rilpivirina é de cerca de 5. Ou seja, o componente rilpivirina, ainda que na longa ação, terá a maior propensão à interação medicamentosa por conta da baixa exposição da droga. De maneira geral, com a longa ação, nós não esperamos que a cabotegravir e rilpivirina altere o pK de outras drogas, mas nós precisamos estar conscientes da combinação de medicinas que não têm esse prolongamento de QT e torsade. É importante termos consciência do potencial da alta concentração de rilpivirina e drogas com prolongamento de QT. E, finalmente, o que nós precisamos também é de um maior entendimento da relevância clínica das interações medicamentosas. Nos dados de Liverpool, nós listamos muitas ervas e os dados que suportam a interação são muito precários. Nós não temos dados de estudo e dado o número de ervas que podem estar presentes ou
fitoterápicos que podem ser comprados nos mercados, nas feiras de diferentes países, nós precisamos, de fato, ter um entendimento melhor de que ervas podem causar também interações medicamentosas, além de, claro, erva de São João. E qual é, então, a mensagem fundamental? A mensagem fundamental foi de um trabalho publicado em agosto desse ano, do coorte suíço. Eles compararam interações em 2018 versus 2008 e compararam, ou melhor, concluíram que a utilização de integrase sem booster reduziu a prevalência de interações medicamentosas nesse coorte suíço ao longo desses últimos 10 anos. Eu acho que se trata de uma mensagem muito importante para nós levarmos conosco, porque quando nós observamos pacientes com multimorbidades, poliformácia e polidoutores, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar em interações medicamentosas, trata-se de uma conscientização e poder evitar as questões, e nós podemos utilizar as bases de dados exatamente para evitar as potenciais interações medicamentosas. Com isso, eu gostaria então de agradecer o meu maravilhoso time de Liverpool que suporta as verificações de interações medicamentosas, os diferentes tratamentos, são 14 interações verificadas já durante esta pandemia, né? E também gostaria de agradecer aos maravilhosos futebolistas brasileiros que são parte da equipe de Liverpool, que nos tornou campeões da Premier League do Reino Unido neste último ano. Muitíssimo obrigado.